tema que queima no meu coração, que eu gosto muito de falar, que eu leio bastante e que eu tenho falado pouco na CB Vida. Eu dei uma olhada no meu histórico de mensagens aqui na igreja e eu ministrei apenas 2 vezes sobre família. Essa é a 3ª mensagem sobre família. Mas antes de pregar, me permita, por gentileza, trazer uma palavra para você que é membro da nossa igreja, para você que é membro da CB Vida. Pastor Marquinhos já falou um pouco, mas eu preciso falar algo. Sabe, eu admiro muito a unção que está sobre a vida do nosso pastor Marquinhos, pastora Ana. Entenda por unção como uma capacidade divina para fazer algo, para determinado propósito. E eu admiro muito a unção que está sobre o nosso pastor. Logo, tudo aquilo que o pastor fala, ou aquilo que ele indica, diretamente ou indiretamente, eu considero bastante. Como exemplo, antes de chegar na CB Vida, eu nunca tinha ouvido o bispo Júlio Vertulo, nunca tinha ouvido. Depois que eu vim para a CB Vida, o pastor começou a falar dele, eu comecei a ouvi-lo. E um dia o pastor, aqui no púlpito da igreja, junto com a pastora Ana, comunicou à igreja que seria discipulado pelo bispo Júlio Vertulo. Ele não pediu para ninguém seguir ele, para ninguém ouvir as mensagens dele, mas nós somos inteligentes, sim ou não? E eu sou inteligente, me considero pelo menos. Então aquilo foi um start para mim. Eu falei, não, se o pastor vai ser discipulado por esse pastor, logo tem alguma coisa aí que eu quero e que eu preciso. Desde então eu passei a maratonar os vídeos do Júlio Vertulo no YouTube, nas redes sociais, enfim. Por que eu estou falando isso? Ontem nós tivemos um treinamento, o pastor já falou, extraordinário. O pastor falou disso aqui no púlpito da igreja, comunicou nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos da igreja. Eu sei que muitas pessoas não vieram porque não puderam vir, por conta do trabalho. Tínhamos um número bom, mas poderíamos ter mais. Eu sei de pessoas que não vieram porque não fizeram o mínimo de esforço para vir. Eu vou dizer algo para você: você perdeu muita coisa. Muita coisa. Foram algumas horas de estudo que valeram por meses, por alguns livros a ser lido. Eu aprendi muitas coisas, e todos que estiveram aqui aprenderam muitas coisas. E eu já quero, inclusive, começar a praticar algumas coisas que eu aprendi ontem, pastor. Por isso, se você ainda não comprou o meu livro, você vai comprar hoje. Eu trouxe poucas unidades. É um livro sobre família. Sorria, sua família está sendo filmada. São 7 lições simples, pequenas, mensagens que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida. Eu trouxe pouquinhas unidades porque eu tenho só uma caixa e eu preciso visitar os campos da CB Vida ainda, mas ainda tem alguns. Você pode pagar R$25 apenas. Se for no Pix, eu vou fazer hoje R$22. Você pode pagar no Pix, no crédito, e eu faço qualquer rolo. Quem estava ontem sabe do que eu estou falando. Quem não estava, vai ficar voando. Vale transporte, vale refeição, pacote de leite. Eu ia brincar e dizer pacote de café, mas vai ver que alguém... No final do culto você pode me procurar se você ainda não tem o livro e abençoar a minha vida, amém? Famílias no altar de Deus. Josué capítulo de número 24, versículo de número 15. É um texto muito conhecido. Pelo menos uma parte desse texto é muito conhecido. O pastor já pegou a Bíblia, que está com medo de eu vender a Bíblia dele também.
Josué capítulo 24, versículo 15. Na versão que temos diz assim: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Aí ele vai falar por si, ele diz assim: mas, porém, entretanto, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olhe para mim. Famílias são alvos de Satanás. Eu vou repetir e vou beber água, e enquanto eu bebo água, você pensa nessa afirmação. Famílias são alvos de Satanás. Pense nisso enquanto eu bebo água. Essa afirmação é forte. É forte saber que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, há um alvo, há uma mira de Satanás. E você deveria considerar isso. E a partir dessa consideração, você está ciente da responsabilidade que pesa sobre você. Porque se eu tenho a consciência de que a minha família está na mira de Satanás, logo eu me torno o maior intercessor dela. Se eu tenho consciência que há interesses no inferno por destruir o meu casamento, logo eu não vou flertar com o pecado, eu não vou brincar com a tentação. Se eu tenho a consciência de que os meus filhos, pastor, eu não tenho filhos, os teus sobrinhos, não tenho sobrinhos, as tuas crianças, porque nós somos, nós adultos, responsáveis pelas crianças. E se eu tenho consciência que elas são mais vulneráveis, não apenas espiritualmente, mas também por questões emocionais e cognitivas até, são mais vulneráveis aos vícios, são mais vulneráveis às ciladas do diabo, são mais vulneráveis a tentações. Então logo eu, pai, não posso dormir uma noite sequer sem antes orar pelos meus filhos. Não precisa fazer vigília, não precisa, é orar por eles. Hoje eu ainda tenho o privilégio, graças a Deus, de ter todos os meus filhos dentro de casa. Então eu chamo eles, olha, vamos orar, e a gente se reúne e ora. É um privilégio que eu tenho, estão todos dentro de casa. Mas vai chegar o dia que eles não estarão mais dentro de casa comigo, graças a Deus, porque isso também é bom. Vai chegar esse momento. Mas não acaba a minha responsabilidade de intercessor. A Bíblia diz que Jó orava e prestava sacrifícios pelos seus filhos. A Bíblia diz que Ana, ela não apenas orou, mas Ana, ela fez votos a Deus, consagrando Samuel quando ele nem havia sido gerado. Eu pergunto para você, e é uma pergunta para mim também: qual a última vez que você orou pelos seus filhos? Pastor, eu oro toda noite. Eu também, beleza. Mas qual a última noite que você jejuou pelos seus filhos? Sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, eu decidi que na quinta-feira agora, próxima quinta-feira, se Deus me der graça e eu estiver aqui no tempo, eu vou iniciar um passo de fé pelos meus filhos. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Já fiz passo de fé para melhorar o salário, para passar em concurso, já fiz passo de fé para um monte de negócio, mas pelos meus filhos eu ainda não fiz. E eu desafio você a fazer isso, porque precisamos entender que viver em família é desafiador desde sempre, desde Adão e Eva.
que em um momento que não havia redes sociais, em um momento que não havia jogos eletrônicos violentos, eles tiveram um filho morto pelo próprio irmão. Essa geração também tem os seus desafios. A cada dia aumenta o número de jovens e adolescentes com ideação suicida. Alguns que vão além, vão à consumação do ato. Aumenta o número de jovens que estão se drogando, drogas lícitas e drogas ilícitas. E quando nós falamos do número de divórcio, se você não sabe, o estado aonde o casamento dura menos tempo, qual é? O Acre. Infelizmente, a média do casamento no estado do Acre é a menor no país, um pouco mais de 10 anos a média. A média do país eu acho que é 12, não é muita coisa também não. Viver em família é um desafio. Por isso eu repito, famílias são alvos de Satanás. E por quê? Porque ele, o diabo, Satanás, ele é opositor a tudo aquilo que é criação divina. Ele, o diabo, é opositor, é adversário de tudo aquilo que é projeto de Deus. E eu vim aqui lembrar a você nessa manhã: a tua família é um projeto de Deus. E a boa notícia é: projetos de Deus não podem ser frustrados. Logo os planos de Satanás serão inúteis. Toda arma forjada, toda palavra contrária, toda maldição vai cair por terra em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Com base nesse texto, eu quero então, repito, pregar sobre o tema famílias no altar de Deus. Eu sempre costumo fazer uma declaração sobre o tema, para que você entenda, porque isso vai facilitar você entender o restante da mensagem. Então, o que é altar de Deus hoje, no nosso contexto? Onde fica? Essa era a dúvida, ou pelo menos uma das dúvidas, da mulher samaritana. Lembram dela? Ela tem um encontro com Jesus. Conversa vai, conversa vem. Chega um momento da conversa que ela diz: eu reconheço que tu és profeta. Profeta naquela época tinha também o sentido de vidente. Logo, eu tenho uma dúvida e eu creio que você vai responder. E ela diz assim: onde eu devo adorar? Em outras palavras, ela está perguntando: onde é o altar de Deus? É aqui no monte onde os meus antepassados adoravam? Ela se referia ao Monte Gerizim. Ou ela é em Jerusalém, a capital política e religiosa dos judeus? Onde é o altar de Deus? Onde eu devo prestar a minha adoração? E quando ela faz essa pergunta, ela espera uma resposta de Jesus, ou como resposta de Jesus, que Jesus dê a ela uma localização, tipo essa que a gente manda pelo zap, uma localização atual, é aqui. Mas não. Mas o interessante é que essa pergunta da mulher samaritana, onde devo adorar, onde é o altar de Deus, é uma pergunta que ecoa até hoje, que é reproduzida em muitas mentes, em muitos corações até hoje. Onde eu devo adorar? É lá na Assembleia de Deus? É aqui na Batista? Será que é lá na Presbiteriana? São dúvidas que ainda existem, porque nós às vezes achamos que o altar de Deus é um espaço físico, geográfico.
Às vezes temos a ideia de que o altar de Deus é o templo apenas, ou uma parte dentro do templo. É claro, nós chamamos essa parte aqui de altar e não há nada de errado nisso. Mas o que você precisa entender é que, assim como esse lugar é santo, santo no sentido de separado, consagrado para o serviço do Senhor, esse lugar aí é santo. E assim como este prédio é santo, consagrado ao Senhor, a minha casa é santa, a mesa da minha casa é santa, a cama onde eu deito com a minha esposa é santa. Então entenda que nesse contexto que eu quero trabalhar com você, o altar de Deus nada mais é do que o centro da vontade de Deus. Logo quando eu sugiro um tema, famílias no altar de Deus, esse tema pode ser substituído ou entendido como famílias no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, eu não apenas ofereço um sacrifício, mas no centro da vontade de Deus, onde, repito, eu não vou apenas para prestar um sacrifício, no centro da vontade de Deus, eu sou o sacrifício. No centro da vontade de Deus, ou o altar de Deus como o centro da sua vontade, é um lugar onde eu não vou apenas para ofertar, é um lugar onde eu não vou apenas para doar, é um lugar onde eu não vou apenas para sacrificar, mas é um lugar onde se oferta ou oferta-se, é um lugar onde se doa. O altar de Deus é um lugar onde você sacrifica-se. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Famílias no altar de Deus, repito, é sobre famílias no centro da vontade de Deus. E para que isso aconteça, com base no texto, eu quero tirar algumas lições das entrelinhas do texto, para que você aplique na sua vida, para que a sua família então esteja no centro da vontade de Deus. A primeira coisa é conhecer e fazer conhecido o senhorio de Cristo. Vou repetir, eu vejo que alguns estão anotando. Vou repetir. A primeira coisa é conhecer ou reconhecer e fazer conhecido o senhorio de Cristo na minha casa, na minha família. Se eu quero que a minha família esteja no altar de Deus, no centro da vontade de Deus, logo eu preciso conhecer a Cristo como meu Senhor e fazer com que a minha família o reconheça como Senhor. Parafraseando o que Josué disse no texto que lemos, ele diz: eu não sei a quem vocês irão reconhecer como Senhor, eu não sei quem será o Senhor sobre a vida de vocês, eu não sei a quem vocês e vossas famílias servirão, mas eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Ele está dizendo: eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida, e eu vou fazer com que a minha família reconheça o senhorio de Cristo sobre a vida deles. Você precisa reconhecer Cristo como Senhor, mas não é só isso. Você precisa fazer com que Cristo seja reconhecido na tua casa como Senhor. E como você faz isso? A gente poderia citar algumas coisas, mas como você faz isso? Criando uma cultura cristocêntrica.
O que é uma cultura cristocêntrica? O que é uma cultura familiar cristocêntrica? Olhe para mim. É quando Cristo é o centro das minhas práticas familiares. Uma cultura familiar cristocêntrica é quando Cristo é o centro dos meus valores familiares. Uma cultura cristocêntrica é quando Cristo está no centro das decisões que eu tomo na família. É sobre isso. Cristo precisa estar no centro das práticas familiares. Aquilo que eu pratico dentro da minha casa precisa ter Cristo no centro. É por isso que nós falamos sobre a importância do TSD, tempo a sós com Deus. É uma prática que fortalece a cultura do reino na minha casa. É uma prática que fortalece uma cultura cristocêntrica na minha casa. Inclusive, hoje de manhã, enquanto eu terminava essa mensagem, eu decidi uma outra coisa, além de fazer passo de fé pela minha família. Eu vou mudar o meu horário do TSD. Sabe por quê, pastor Paulo? Porque eu faço de manhã cedo, de madrugada. E os meus filhos estão tudo dormindo. Eles não vêm. Talvez eles pensem até hoje que eu nem leio a Bíblia em casa. É quando eu estou lendo, eles e a minha esposa estão dormindo. Estão dormindo. Eu vou mudar o horário, pelo menos alguns dias. Uma das lembranças que eu tenho do meu pai, eu nasci em um lar cristão, tive esse privilégio, é sobre isso. Nós morávamos, era uma casa bem simples, de Paxiúba, um cômodo só, em um lugar bem longe. Pastor Marquinhos cresceu, por um tempo lá na Valparaíso, pastor, lá no Valparaíso. Eu sou do Tejo, acima de Taumaturgo. O Tejo é tão longe que nem pensamento pega lá. Você chega lá, você esquece da cidade, é verdade. É brincadeira, quanto mais que tem mais. Mas eu tenho lembranças do meu pai, uma casa pequena, e todos os dias quando eu acordava, a gente tinha uma samaúma, é uma árvore bem grande, no quintal de casa. Ela tinha caído, ela estava no quintal de casa, e ela tinha um galho que ficava, era um galho muito grande, era um galho como daqui ali, e o galho era meio assim, parecia um monte, sabe? Por diversas vezes eu lembro do meu pai ajoelhado, lá naquele galho, orando. Hoje, se você visitar a casa dos meus pais, do meu pai, todo dia pela manhã hoje ele tem um escritório, ele vai lá para o escritório, tem pelo menos umas 5 bíblias em versões diferentes, e ele está tendo o seu tempo a sós com Deus. Essa é uma prática, repito, que fortalece a cultura do reino, que fortalece uma cultura cristocêntrica, os valores, perdão, amor, lealdade, são valores que fortalecem essa cultura. As decisões que nós tomamos, não faça como alguns. Aqui não tem ninguém desse jeito. Em outras igrejas tem, aqui não tem. Que não oram na hora de decidir comprar, mas na hora que tem que pagar, fazem vigília, jejum, passo de fé. Glorifique a Deus com as decisões que você toma, por mínima que seja. Você precisa, dessa manhã, sair daqui pensando, sabe, quais práticas eu ainda faço que eu devo parar de fazer. Eu me lembro, eu atendi um casal já faz bastante tempo, lá em Cruzeiro, e a queixa da esposa era a seguinte: ela disse, pastor, o fulano, desde que eu comecei a namorar com ele nunca bebeu, ele não bebe bebida alcoólica. Mas depois que nós nos casamos, vez ou outra ele traz amigos para beber aqui em casa, familiares para beber aqui em casa. E a dor daquela jovem esposa era, pastor, eu sofri porque o meu pai era alcoólatra. Eu vi o meu pai sofrendo com o alcoolismo, eu vi ele fazer minha mãe sofrer, e eu sofri por causa disso.
Pastor, quando os amigos dele chegam lá em casa para beber, eu me tranco no quarto, porque o cheiro, na verdade como a gente fala no acriano mesmo, é o piché, porque não é cheiro. Graças a Deus, para mim é piché. Eu nunca gostei de bebida alcoólica nenhuma. Pastor, o cheiro me faz lembrar das dores. E aí eu conversava com aquele jovem, eu me lembro de ter falado uma coisa para ele. Eu digo, olha, não permita que seja feito dentro da sua casa aquilo que você não pode fazer. Nunca. Eu ainda não venci, mas vou vencer. Não é a bebida alcoólica não, tá? Eu não gosto de bebida alcoólica. O refrigerante. Mas a gente reduziu lá em casa. Eu acho que por mês a gente deve tomar 2 litros, 4 litros, né? 2 de 2 litros durante um mês. Eu gosto de fazer churrasco, gosto de um hambúrguer. É um hambúrguer, né? Chama uma Coca-Colazinha, né? Mas eu vou parar. E quando eu parar, eu vou colocar uma placa assim, ó, lá na área de fazer comida lá em casa. Lá atrás eu vou colocar assim, ó, proibido entrar refrigerante. Tem coisas que você precisa proibir de entrar na sua casa. Não importa, é meu parente, não importa. É meu amigo, não importa, é a sua casa. E na sua casa as práticas, repito, precisam fortalecer uma cultura cristocêntrica. Josué diz: eu não sei quem será o Senhor nas vossas casas, mas eu sei quem será o Senhor na minha casa. Na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja, ouça isso, intencional em criar uma cultura que Cristo é o centro. Seja intencional. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu recebi a missão do Salatiel. Salatiel é o nosso líder da rede de ensino. E eu acho que em junho nós teremos no Instituto de Capacitação um módulo sobre família. E eu vou preparar uma aula só sobre isso. Como criar uma cultura e fazer isso de forma intencional, igual os gregos fizeram, igual os norte-americanos fizeram, no cinema, na música, nos livros. Porque a gente precisa ser intencional na hora de formar uma cultura familiar forte. E uma cultura familiar forte é uma cultura onde Cristo é o centro. Segundo, para a gente caminhar para encerrar, eu preciso tomar uma decisão firme. Se você quer que a sua família esteja no altar de Deus, se você quer que a sua família esteja no centro da vontade de Deus, você precisa tomar uma decisão firme. Isso é sobre posicionamento. Repita comigo: posicionamento. Agora ouça isso, olhe para mim. Deus não tem aliança com quem não se posiciona. Entenda isso. Vou repetir. Deus não tem aliança com quem não se posiciona. Porque na verdade a aliança já é um posicionamento. Quando você faz aliança com alguém, você está se posicionando em favor daquela pessoa. Josué, ele toma uma decisão firme, ele se posiciona. E o que é uma decisão firme nesse contexto que estamos trabalhando? É uma decisão movida pela fé e não pela emoção apenas. Uma decisão firme, um posicionamento, é uma decisão que é tomada pela fé e não apenas pela emoção. Aqueles que tomam decisões movidos pela emoção se arrependem tão logo a emoção acaba. Vou repetir. Aqueles que tomam decisões movidos pela emoção se arrependem ou esquecem dessa decisão tão logo a emoção acaba. As emoções, elas são importantes. Eu tenho aprendido sobre isso no curso de psicologia. Em breve serei um psicólogo. Aprendi ontem também, né? Pode começar a exagerar. Mas eu achava que algumas emoções, tristeza, raiva, eu achava que isso era ruim. Mas eu descobri que isso é bom, necessário e essencial para a nossa sobrevivência.
Então as emoções são boas, mas quem toma decisões com base só em emoções, geralmente estão atraindo tragédias. Apesar da relação emocional que Josué tinha com os seus ouvintes, com aquelas pessoas para quem ele estava falando, apesar de serem parentes, apesar de tudo que eles viveram, apesar da sua posição como líder, ele rompe as emoções e ele toma uma decisão pela fé. Eu não sei o que vocês irão fazer, mas eu, pela minha fé, eu vou servir ao Senhor, e a minha casa, pela minha fé, servirá ao Senhor. Você precisa tomar essa decisão. Queridos, eu sei que você tem se esforçado para escrever uma história familiar digna de ser contada. Eu sei, todos nós queremos. Ninguém planeja fracassar, já dizia alguém, mas todos fracassam por não planejar. Ninguém planeja o fracasso, a tragédia, ninguém planeja. E eu sei que você tem se esforçado para escrever uma história familiar bem-sucedida, digna de ser contada. E eu sei o quão difícil isso é. Mas eu vim aqui dizer a você: descansa. Descansa, porque Deus já escreveu a história da sua família, amém? Deus já escreveu a história da sua família. O que você precisa fazer é apenas decidir com uma fé nisso que eu acabei de falar, e tomar a decisão para tomar posse de todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Que você precisa fazer para que a sua família esteja no altar de Deus, no centro da vontade de Deus, é tomar posse de tudo aquilo, de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós sabemos, famílias são alvos de Satanás. Sabemos que há uma agenda no inferno para destruir a tua família, mas há também uma agenda no céu. E a agenda do inferno não se sobrepõe à agenda de Deus. A agenda de Satanás não se sobrepõe à agenda de Deus. Maior é aquele que é por você, maior é aquele que é pela sua casa, maior é aquele que é pela tua família. Se você crê nisso, diga amém.